Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos e alunas, com o interesse de te ajudar, de nortear nas suas aulas de escola dominical aos domingos, para que os seus alunos cada dia aprendam, enriqueçam com os conteúdos da sua aula, do seu plano de aula, do seu plano de ensino. Cada semana estamos aqui postando subsídios relacionados às lições de jovens para ajudar o professor, enriquecer o teu material de estudo, enriquecer as pesquisas que você já faz durante a semana. E se eu conseguir agregar um pouco mais a este seu plano de ensino, seu plano de aula, e você conseguir dar uma aula enriquecedora, uma aula abençoada, uma aula profícua, eu já estou satisfeito com a proposta do canal EBD em Ação, que é ajudar a cada um de vocês. Bem-vindo a você que é inscrito no canal, te agradeço pela tua inscrição, pelos likezinhos que tem dado no nosso canal, te agradeço pelos comentários, são diversos comentários, sempre que eu posso eu vou lá e respondo cada um de vocês, e eu quero te pedir que ajude a divulgar o canal, mande nos grupos do WhatsApp, divulgue, compartilhe, e dê um likezinho para ajudar o canal a ter mais movimentos e que o nome de Cristo seja divulgado através das redes sociais. E você que está acessando o canal EBD em Ação pela primeira vez, não é inscrito, eu convido-te a inscrever-se. Venha, inscreva-se no canal EBD em Ação. Tem uma tarjazinha vermelha com letras brancas que tem inscrever-se. Você clicando nela vai tornar-se um inscrito. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos. Se gostar dos vídeos, muito likezinho dizendo gostei, gostei e gostei. E você pode então compartilhar, divulgar e ter acesso aos trimestres passados, de lições passadas. Nós comentamos aqui no canal EBD em Ação tanto as lições de jovens quanto também as lições dos adultos. Então você pode acessar as playlists, as pastas com o trimestre inteiro e pode assistir, divulgar, compartilhar, baixar, guardar. Faça bom uso desse trabalho que é especialmente para o seu enlevo espiritual e o enriquecimento nas aulas de escola dominical. Hoje estaremos dando a lição de número 7, datada do dia 18 de agosto do dia 2019, com o título Alegria em meio à dor. E o texto do dia está em 1 Pedro 4,13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. E a síntese: ao experimentar a dor, o crente fiel não é levado ao desespero e à perda do sentido da vida, mas se alegra verdadeiramente em Deus. Nesta lição, como da lição anterior, Pedro continua agora advertindo sobre os resultados do sofrimento pela causa de Cristo, pelo nome de Cristo ou pelo reino de Cristo. Quais são os resultados disso? Quando sofremos, o que trazemos para isso? Ou como que Deus compensa o sofrimento? E por que Ele não arranca o sofrimento da vida cristã? Então é sobre esse prisma que a lição de hoje ela vai se desdobrar. Primeiro tópico fala a alegria de sofrer como cristão. Não se surpreenda com o sofrimento. Porque muitas pessoas pensam que a vida cristã é um mar de rosa, onde você aceita Cristo e cessa a sua luta. Aceita Cristo e cessa o sofrimento. Agora é cristão, agora bonança, alegria, fartura. E é pelo contrário. Pedro até disse, pelo nome de Cristo sois vituperados. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Muitas pessoas no passado, igual Pedro, sofreu pelo nome de Cristo. E ele se achava digno do sofrimento, porque Cristo sofreu muito mais para ele. Portanto, o que ele fala sobre o sofrimento é o que ele presenciou em Cristo, é o que ele teve na sua vida de sofrimento, sofrer pela sua fé em Cristo, pela causa de Cristo, pela mudança, pela regeneração que ele teve, ele sofreu muito. E por causa deste sofrimento, ele se alegrou por participar um pouquinho das aflições de Cristo. E agora ele traz ensinamentos úteis para que a igreja possa também passar por essas questões e sair do outro lado com a sua convicção, sem negar a bandeira do sofrimento. O que a Bíblia coloca é diferente das mensagens triunfalistas, que são só vitórias, só vitórias, só vitórias. Inclusive hinos que falam agora só de vitórias, só de vitórias, só de bênçãos, só de bênçãos. Mas o que a Bíblia mostra é que a vida cristã, por causa da fé cristã,
a gente sofre a rejeição do mundo, o cristão ele é excluído, às vezes até mortos, alguns assassinados. Vários países, por causa da fé cristã, levam o cristianismo ao abatimento, abatendo diversas pessoas, matando diversas pessoas, torturando diversas pessoas, privando diversas pessoas de participar socialmente de uma comunidade normal. Então, este sofrimento, Pedro já está advertindo sobre isto. Nós poderíamos falar da história dos mártires para a igreja chegar hoje, principalmente a igreja brasileira, com a liberdade que tem de pregar o evangelho, de ter liberdade de culto. Muitas pessoas perderam as suas vidas, deram as suas vidas em prol da obra de Deus, sofreram demais para que hoje o evangelho estivesse ao alcance de todos e nós desfrutássemos dessa liberdade cristã que temos hoje assegurada pela Constituição. Então o sofrimento, ele faz parte da vida cristã. E o sofrimento não é para destruir a vida cristã, nem diminuir a fé, mas acrescer a fé, aumentar a esperança e a convicção na vida cristã. Alegria na aflição. É possível estar aflito e ao mesmo tempo estar alegre? Se for pela causa de Cristo, o Espírito de Deus repousa sobre nós. Nós nos alegramos porque sabemos que a nossa redenção está próxima, que o reino está próximo. Quando as pessoas preferiram dar a sua vida, morrer, do que negar a Cristo. Diversos outros tiveram as suas vidas ceifadas. Por exemplo, os pré-reformadores, os precursores da reforma, por exemplo. Quando prenderam alguns deles, Tertuliano disse assim, que o sangue do justo é como semente. Cada vez que é derramado, nasce diversos outros cristãos, e assim nunca a morte iria cessar que justos e mais justos cada dia se rendessem aos pés de Cristo. Ele estava certo, como mártir, ele morre, dá o seu sangue, mas também não nega Cristo, e hoje a igreja continua, porque as portas do inferno ela não prevalecem contra a igreja, não prevalece. Pode ir lá vir de qualquer forma, da morte, da perseguição, das cadeias, mas a igreja triunfa sobre tudo, nada pode barrar o crescimento da igreja. Terceiro ponto do primeiro tópico, alegria na glorificação. Quer dizer, nós recebemos uma alegria e glorificamos a Cristo e ainda somos abençoados. Quantas pessoas que às vezes não são abençoados nesta vida e passaram uma vida de sofrimento, mas na vida por vir se tornaram pessoas alegres, que estiveram no gozo do seu Senhor? Bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nós temos a parábola de Lázaro, que era mendigo, mas era fiel a Deus. Quando morre, a vida dele aqui na terra foi uma vida de sofrimento, mas após a morte estava no seio de Abraão, estava no descanso. E o contrário de muitas pessoas que passam uma vida regalada, uma vida alegre, uma vida farta, quando morrem, como rico, vão para o lugar de tormento eterno. Então esta é a diferença de quem serve a Deus e o que não serve. Quem serve a Deus, ele continua servindo apesar das perseguições. Quem serve a Deus continua com a sua convicção de que está no caminho correto. Quem serve a Deus pode estar na pobreza, no sofrimento, na angústia, na dor, na doença, mas ele nunca vai abandonar por causa da sua fé que está arraigada em Cristo, porque ele sabe que o choro dura uma noite, que o sofrimento, se for a vida inteira aqui na Terra, 70, 80, no máximo 90 ou 100 anos. E o que passa disso é uma eternidade para com Deus, que é a glorificação do cristão está no céu com Cristo. Terceiro tópico, a tristeza de sofrer como malfeitor. Sofrimento por conduta desonrosa. E a lição vai dizer que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor. Então, esse tipo de sofrimento, porque fizemos algo errado diante das autoridades, Paulo diz assim, que as autoridades foram dadas para aqueles que transgridem a lei, para aqueles que fazem o mal. Então não é um sofrimento, o sofrer justo, digno de um cristão que faz mal a uma sociedade e tem que pagar pelos seus atos pecaminosos. Aí não é um sofrimento válido. Estou dizendo das pessoas que são justas, que são honestas e que muitas vezes sofrem por causa da sua fé, sem ter feito mal algum a ninguém. Porque muitos malfeitores faziam as coisas erradas e vinham para o seio da igreja. E quando eram pegos pelas autoridades, eles diziam que estavam sofrendo por causa do nome de Cristo e faziam com que a sociedade, a comunidade evangélica tivesse dó, pena e fizesse algo por eles.
Então não é este o sofrer que Paulo está dizendo, porque erramos. Muitas pessoas estão sofrendo porque semelhou coisas erradas. Muitas pessoas sofrem hoje em detrimento dos seus enganos no passado. Nós estamos dizendo do cristão que é justo, que sempre trilhou por um caminho bom, fazendo boas obras e sofre por causa da sua fé e por causa da sua fidelidade em não aceitar as filosofias do mundo. O segundo ponto é o perigo de intrometer-se aonde não é chamado. Muitas pessoas que querem ajudar outros, a gente deve ajudar as pessoas, mas saber até que ponto, até que limite ajudar outras pessoas. Salomão até fala um provérbio comum, dizendo assim, o que passando se mete em questões alheias é a mesma coisa de tomar um cão louco pelas orelhas. O que acontece com alguém que mete a mão em um cão louco? Ele vai ser mordido, vai sofrer as consequências, vai sofrer as dores. Da mesma forma, as pessoas se intrometem em questões alheias, que não tem nada a ver. As pessoas têm a sua vida e a gente se intrometer-se nas questões alheias, vamos sofrer alguns detrimentos, sofrer algumas injúrias, e com isso não vamos delegar isso a sofrer por causa de Cristo ou por causa da fé, não. As pessoas sofrem também pelos seus erros. Sofrer pelos seus erros é uma coisa. Sofrer pelos seus pecados é uma coisa. Sofrer pelas decisões erradas que tomamos na vida é outra coisa. Agora, sofrer pelo nome de Cristo é o que Pedro está dizendo. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, então é pelo nome de Cristo. É pela fé em Cristo. No mundo tereis aflições, mas que tipo de aflições? São as aflições causadas por mim mesmo. Eu fui em busca dessas aflições. Porque alguns vão para o deserto com as suas próprias pernas e Deus não se responsabiliza com estes. Outros vão para o deserto porque foram atraídos pelo Espírito. O Espírito vai tomar conta e vai ajudar e não vai deixar perecer, porque há um trabalho a ser feito através de sofrimento. Então há diferença de sofrimento e sofrimento. No terceiro ponto, o juízo de Deus, né? Então todos aqueles que fizeram coisa errada vai ter o juízo de Deus. Aqueles que fizeram no tribunal de Cristo haverá pessoas que fizeram as obras más, vão deixar de receber a recompensa. Então todos vão passar pelo juízo de Deus. Terceiro tópico, perseguição ao evangelho e sofrimento do jovem. Perseguição ao evangelho hoje. Então hoje existe a perseguição, talvez não seja uma perseguição, principalmente no Brasil, uma perseguição que leve os jovens a serem presos, assassinados, mas talvez uma perseguição mais ideológica, quando a juventude vai para as faculdades, que não aceitam a ideologia mundana, aí há uma rejeição. Isso não deixa de ser um sofrimento, porque o que eles querem implantar na vida da juventude, a liberação das drogas, a liberdade chamada amor livre, você pode ficar com diversas jovens ao mesmo tempo e as jovens com diversos outros jovens ao mesmo tempo, apregoar o amor livre sem compromisso, que a Bíblia e a cristandade, a vida cristã proíbe ou ensina de forma diferente, não da adultério, a fornicação e etc. Então a Bíblia ensina diferente. Então quando o jovem despreza isso, ele é achincalhado na sociedade, nas faculdades, no trabalho, onde ele convive na sociedade. As questões ideológicas, as filosofias marxistas, o anti-intelectualismo, as questões sobre a fé, sobre Deus, sobre a Bíblia e uma série de outras coisas, o ateísmo em si, ele já é um sofrimento, uma tortura para o jovem cristão. Talvez não há jovens, há crentes, há pessoas morrendo hoje nas cadeias através de armamentos e outros meios, mas há pessoas sofrendo em relação à sua fé cristã, por ser cristão, por ser fiel, por ser diferente, ele é rejeitado, ele é desprezado, ele não é agregado ao meio em que ele está inserido. E há pessoas no mundo inteiro, segundo algumas organizações, que estão morrendo, países ainda que são fechados ao Evangelho. Quando os missionários chegam ali para pregar o Evangelho, eles são mortos e são perseguidos, são torturados. E resta-nos a orar por essas pessoas que estão passando por esse tipo de situação, porque estão ali por amor ao Evangelho e por amor às almas daqueles que precisam da liberdade cristã. E aí, por último, o sofrimento psicológico. Há muitos jovens, há muitos adolescentes sofrendo psicologicamente, talvez por causa do tipo de lar que ele vive, desestruturado, sem a figura paterna ou sem a figura materna,
ou sem a educação, sem a alimentação, sem a moradia necessária, a moradia digna. E isso faz com que as pessoas vão buscar recursos para até mesmo para a sua fome de forma ilícita, através de roubo, através de estar envolvido em drogas e uma série de fatores que traz para as pessoas um tratamento necessário para que ele se livre dessa opressão psicológica. E até mesmo pessoas que estão estruturadas hoje no mundo, mas por causa de uma série de coisas, do materialismo, por causa do consumismo, por causa das tecnologias que existem, pessoas depressivas, pessoas ansiosas, jovens depressivos, jovens ansiosos, por causa da questão de mercado, não conseguem um bom emprego, não conseguem passar em bons concursos e vivem se torturando. Então, a ajuda para esses jovens que estão sofrendo, que não deixa de ser um sofrimento, pode ser inserido também nesse contexto do sofrimento, é ajudar eles entendendo sobre depressão, estudando sobre depressão, falando sobre ansiedade e mostrando o resultado na Bíblia, qual que é a medicação certa segundo a Bíblia, além de tratar mesmo materialmente, levar para um profissional da área da psiquiatria, da psicologia ou da psicanálise, para que este jovem tenha uma vida equilibrada e possa servir a Deus com a mente sadia, a vida mental sadia, a saúde mesmo adequada, para que sirva a Deus com fidelidade, porque faz parte também do reino de Deus a saúde mental, a saúde espiritual e a saúde física. Portanto, professor e professora, que você possa desenvolver sua aula neste âmbito, mostrando aos seus alunos, à classe dos jovens, a importância de vir para a escola dominical e aprender assuntos tão necessários para saber sair e entrar diante dessa sociedade odierna. Que Deus em Cristo te abençoe e que tua aula seja abençoada.